Quem não me conhece, eu comecei a minha carreira profissional como professora primária, na alfabetização. Eu lecionei no curso normal, eu lecionei na Faculdade Católica, hoje Universidade Católica. Eu fui diretora de escola, supervisora de ensino, trabalhei na Fundação Educacional muitos anos, fui diretora do departamento de ensino. Eu trabalhei no MEC como coordenadora de ensino e como subsecretária de sistemas estaduais e federais. E eu conto isto para que vocês percebam que eu tenho um nome a zelar e que eu não viria aqui conversar com vocês se eu não tivesse responsabilidade, um compromisso com a educação. Porque eu acho que a educação demanda iniciativas de diferentes formas. Nós precisamos realmente nos juntar, identificar esses fatores, discutir esses fatores e fazer alguma coisa. O prefeito sozinho, a professora sozinha, o MEC sozinho não vai resolver. Isso é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Nós precisamos conhecer até mesmo para cobrar. Os recursos existem, eles podem até ser insuficientes, e eu acho até que não são, os recursos materiais e financeiros, mas eles precisam ser administrados. E uma forma de ajudar é até mesmo cobrar da autoridade, levar sugestões, fazer uma crítica construtiva. Nós precisamos ter responsabilidade para analisar e buscar as soluções para esses fatores. E eu gostaria muito de discutir esses fatores com vocês. Apresentar, aí embaixo no vídeo tem um espaço para que vocês possam comentar, colocar seus comentários, e isso é muito importante. É importante que a gente, junto, a gente construa uma crítica construtiva e busque soluções e, sobretudo, que a gente ajude o professor. Porque o nosso professor, ele é sobrecarregado. Além de ter que desenvolver a aula, ele tem uma infinidade de coisas. É campanha de saúde, de vacinação, é criança doente, é criança que não escuta, e nós não temos uma assistência à saúde que ajude. É uma criança que não vê e não tem, e fica lá sem óculos, sem uma correção. E nós precisamos, inclusive, ajudar o professor a perceber tudo isso e resolver esse problema, porque ele sozinho não vai resolver. E essa estatística não é o número que me interessa. Não me interessa se é 52% ou 58% das crianças que não aprendem. A minha preocupação é a criança, essas crianças que não estão conseguindo o sucesso que ele poderia, porque ela chega na escola e não pertencem a essa escola. Ela está matriculada, mas ela não está incluída. Hoje em dia nós falamos muito em educação inclusiva, mas não é só a criança que tem um problema mental ou um problema físico para estar na escola. Há muita criança sem um problema aparente, que está matriculada na escola e não está incluída no processo por outros problemas. Há muita criança encapetada, há muita criança que a gente diz que não respeita, muita criança que não se interessa pela aula. Agora, nós perguntamos por que ela faz isso? Por que ela não gosta da aula? Por que ela é encapetada? Não há uma criança encapetada, não há uma criança desrespeitosa por natureza.
ela está assim por algum motivo. E quando ela está numa sala de aula, que ela se sente pertencente daquele grupo, que ela faz parte daquele grupo, que aquele grupo é para ela, ela vai ter atenção, ela não vai desrespeitar, ela não vai ser a criança encapetada que nós dissemos. Agora, nós precisamos saber como é que nós vamos poder fazer isso. Como é que nós vamos tornar a nossa sala de aula mais alegre, mais agradável, um processo mais agradável. E não tem nada, nenhum processo milagroso. Nós temos que trabalhar a partir da realidade de cada professor. E a questão do pertencimento do professor e do aluno na sala de aula é muito importante. Eu estou dizendo isso aqui porque eu estou querendo te provocar. Eu gostaria muito de continuar nessa discussão e gostaria que você estivesse com essa mesma disposição e que venha refletir conosco, venha conversar conosco, venha dar as suas opiniões. Vamos formar um grupo de discussão daquilo, porque nós temos que aprender a trabalhar a partir da realidade de cada professor. Eu não acho que tenha que montar um curso para ensinar o professor a dar aula. Nós temos que ajudar o professor para, a partir da realidade em que ele está, ele melhorar a sua prática docente. Não importa se ele está no método de soletração, de silabação, de palavração global ou o construtivismo, não interessa a minha preferência. Eu tenho a minha preferência pelo método, mas não é pela minha preferência. O professor deve trabalhar com o método que ele quer e ele precisa ser ajudado para melhorar essa prática docente. E ele pode ser que nesse trabalho ele até mude de processo, porque em termos de método, para mim, só existem três métodos. Ou eu trabalho com o método de indução, ou com o método de dedução, mas chega um momento em que ele vai se tornar eclético, que nós vamos usar os dois métodos. Agora, com esses dois métodos, nós podemos trabalhar com o livro, com um processo de soletração, de silabação, de palavração, o método global e o construtivismo. Mas esse é um problema do professor e nós podemos discutir para ajudá-lo a melhorar a prática dele. E é isso que eu gostaria de fazer junto com vocês, discutir como nós podemos ajudar o professor. Ele tem crianças surdas, como eu posso ajudá-lo a identificar e buscar os recursos para isso? Ele tem uma criança com problema de visão, então vamos ajudá-lo a resolver esse problema. Ele tem um problema de fala, e há problemas de fala muito sérios que comprometem todo o processo de aprendizagem da criança. Vamos ajudá-lo nesse processo, a partir da realidade da sala dele, do trabalho que ele desenvolve. E eu estou procurando companheiros para essa missão.